Página 11. Nesse período, surgiu na história a grande nação grega, que conquistou muitos territórios e começou a implantar a língua grega como a língua popular e dominante. Por isso não foi escrito em hebraico ou aramaico, mas em grego porque era a língua dominante depois das conquistas. O Velho Testamento foi passado para o grego, no período interbíblico, na Septuaginta. O período interbíblico, ou período intertestamentário, é o momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Na narrativa bíblica passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, a quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo, a aproximadamente 433 a.C., depois do período interbíblico, foram traduzidos todos os manuscritos que estavam em grego, para o latim chamado Vulgata e do latim, para o português por João Ferreira de Almeida. A Bíblia foi escrita ao longo de cerca de 1500 anos, entre 1500 a 1400 a.C. e 100 depois de Cristo. A Bíblia não é apenas um livro, é uma coleção de livros inspirados por Deus ao longo de vários séculos. Vejam a 2 Timóteo capítulo 3, em versículo 16. A Bíblia foi escrita por homens diferentes, de épocas históricas diferentes. A Septuaginta é sua história. Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental pelo tempo de Alexandre, o Grande. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta, palavra latina que significa 70. Segundo consta, 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. Apesar de trabalharem individualmente, o produto final teria concordado entre si. Embora o relato tenha sido considerado fictício, o nome Septuaginta popularizou,